voltar a falar um pouco do cenário da direita, porque a gente tem aí o Caiado ensaiando uma saída, né? Ensaiando uma candidatura, viajou com Gustavo Lima, já tinha tentado se descolar do Bolsonaro lá na pandemia, depois na eleição municipal. Uma questão em relação a ele que a gente não observa nos outros candidatos e que pode dar um problema aí com Ciro Nogueira é que ele não defendeu nem os atos do 8 de janeiro e nem o Bolsonaro quando saiu o relatório da PF e depois a denúncia, que é uma coisa que não sabemos se para ele vai ser bom ou vai ser ruim, porque, como a gente disse, o eleitorado o Bolsonaro tem um eleitorado que não é irrelevante, mas a gente tem o Tarcísio que está fazendo um outro papel aí, e que eu vou fazer uma comparação aqui só no sentido da fidelidade partidária e da fidelidade ao candidato, tá? Que quando o Lula estava preso, o Haddad ficou naquela posição de vice enquanto o PT quis deixar o Lula como candidato oficial, né? Até o último minuto para mudar a chapa, o Haddad ficou como vice, não saiu de lá. Me parece que o Tarcísio está tentando adotar essa postura em relação ao Bolsonaro, né? Ele não discorda do Bolsonaro em nada, ele não critica o Bolsonaro em nada, e todas as vezes que a gente fala do Tarcísio aqui, quando o Pedro está, algumas pessoas chamam o Tarcísio de extremista, de radical, e o Pedro fala que ele não é extremista nem radical, ele é só um oportunista. Eu acho que sendo um oportunista, ele pode ser tanto um extremista quanto um radical, se ele quiser, e quando for conveniente para ele. Mas ele está ali nessa posição de eu vou ficar aqui do lado do Bolsonaro, eu vou ficar quietinho, eu não vou criticar nada, e aí ele pode pegar esse bonde. O que você acha que pode... O Tarcísio é uma figura realmente interessante, né? Ele é uma incógnita, um mistério, para mim. Porque é verdade, ele não se opõe publicamente ao Bolsonaro, ele não faz críticas, ele se coloca como um aliado fiel. Ao mesmo tempo, ele, como governador de São Paulo, nunca tensionou com o governo federal. Ele tem, sei lá, uma política pública, um lançamento de uma política pública de uma obra em São Paulo. Ele posa do lado do Lula, sim, sorrindo, ele vai a Brasília, ou seja, ele não faz o programa tradicional da direita radical, a despeito de se manter publicamente como um aliado fiel do Bolsonaro. Qual é o cálculo do Tarcísio, me parece? Vamos ver como é que tá, para ver como é que fica. Eu estou aqui, eu sou um governador bem avaliado do estado mais importante desse país. Eu posso ser reeleito no primeiro turno daqui a 2 anos e continuar, ou eu posso tentar algo maior. Vamos ver, deixa. Eu não preciso me lançar, eu não preciso mudar a minha posição confortável para nada. Porque se precisarem de mim, eu estou aqui numa posição muito confortável. Né? E aí, se eu puder dar um salto maior do que esse, ótimo, mas tem que esperar e olhar. Não tem por que o Tarcísio se colocar como candidato, o Tarcísio brigar com o Bolsonaro, o Tarcísio aumentar a tensão com o governo federal, porque ele não precisa fazer isso. O que é o Tarcísio de verdade, a gente só vai saber no futuro, né? Tarcísio, que começou trabalhando com a Dilma, no Ministério da... Qual era o ministério quando a Dilma foi ministra? Da infraestrutura, né? Tinha um nome, que agora mudou o nome, né? Então, o Tarcísio é uma figura para a gente olhar realmente como uma figura dessa que está ali parada. Romário, ele está parado, quando a bola vem, ele chuta no gol. Ele era diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT, diretor do DENIT. DENIT, exatamente, que é algo que mexe com um orçamento muito grande, né? E essa posição confortável dele, tem uma pesquisa Atlas também divulgada hoje, dizendo que o Lula tem vantagem no primeiro turno, mas que no segundo, numa simulação com o Tarcísio, os dois empatam. Mas ele tem também uma questão que se ele concorrer ao governo de São Paulo, pode ser que seja mais certo que ele ganhe, né? Também tem que ver se politicamente para ele isso vai interessar. O problema é que ele pode perder daí o bonde, né? Porque quem se colocar nesse espaço que vai ficar na direita, Bolsonaro inelegível, alguém vai se colocar. Se ele sai, me corrija se eu estiver errado, ele sai para governador, se elege, vai ter mais 4 anos. Pode ser que sejam 8 anos de outro... Pode ser que a gente tenha 8 anos de uma outra pessoa que
né, se estabeleça nesse lugar. Você tem toda a razão e ele sabe disso, né? Por isso é que eu acho que o cálculo dele é muito cuidadoso, porque é o seguinte: Lula perde, vamos supor, um cenário em que o Lula perde a eleição e vem um governo de direita moderada, ou direita, não tem nada de moderado, então não gosto de usar essa expressão, mas uma direita não radical. Esse governo pode ser bem sucedido e ficar 8 anos, ou ele pode ser mal sucedido e ficar 4 anos. Se ele ficar 4 anos, a chance de um candidato com o mesmo perfil ganhar a eleição é muito pouco provável. Não é? Então, quer dizer, o Caiado e o Tarcísio têm perfis muito semelhantes em muitas coisas. Né? Eu acho até que o Caiado é mais moderado que o Tarcísio em certos discursos. Por exemplo, o discurso do Tarcísio para a segurança pública é francamente fascista. Sim. Né? Então, eu acho que é isso. Ele pode, se ele não sai candidato agora, ele pode perder o bonde, porque a gente não sabe o que vem. Ao mesmo tempo, se o Lula se elege, ele pode ser o candidato em 2030. Né? Um governador que termina 8 anos de mandato bem avaliado em São Paulo é sempre pré-candidato a presidente da República. Claro. Né? Então, é isso. Eu acho que o movimento dele é cuidadoso porque realmente ele tem muito a perder, mas também tem muito a ganhar dependendo da aposta dele. É isso. O Tarcísio não vai se movimentar agora. O Caiado está se movimentando porque o caminho do Caiado é um só. Né? Que é tentar... O Caiado vai se lançar candidato na Bahia. Né? Ele vai receber o título de cidadão honorário de Salvador, alguma coisa do gênero, e ele vai se lançar candidato lá. Ou seja, no estado em que o Lula tem um dos seus eleitorados mais importantes, porque é um dos maiores eleitorados no país, onde o Lula teve uma desproporção com o Bolsonaro enorme. Não vou me lembrar os números de cabeça agora. Chegou a 41% de desaprovação na última pesquisa, acho que pela primeira vez na história na Bahia, né? O Lula nunca teve uma desaprovação tão alta lá, então é realmente uma estratégia. É muito simbólico, claro.